E essa enfermeira que dava muito apoio pra gente falou, olha, o Rodrigo, a enfermeira falou, não responde, a gente não sabe o que acontece. A gente não aceitava, a gente falava, imagina, pegamos um pouco de bronca da enfermeira de início, falava, ela tá falando um exagero, imagina, a criança na isolete, é muito cedo para falar isso. Nesse dia que eu cheguei para fazer a visita, ela derrubou um arsenal de coisas de inox no chão e todos acordaram. E o Rodrigo não acordou. E naquele dia transformou a minha vida. Muitas coisas viriam, muitas. Hoje o Rodrigo ele é surdo, mas ele faz a faculdade, ele é esposa de RH, ele está trabalhando, ele tirou a carta de motorista dele, ele dá alegria demais para mim, né? Todo ser humano tem aquele vazio, aquela coisa, não, nós não temos isso porque ele preenche tudo. Meu nome é Maria Rosimeire Carvalho Meirelles, sou a mãe do Rodrigo, né, o meu presente de Deus, mãe do Ricardo, né, e vó também do João. A minha história de ser mãe de um surdo transformou minha vida. Quando me descobri grávida, né, tive uma situação de bolsa rota, né, minha bolsa estourou e aos 6 meses o Rodrigo nasceu, ele nasceu prematuro. E também teve uma complicaçãozinha no hospital em relação a... ele pegou o citomegalovírus. E essa junção, a gente não sabe se genética, em conjunto com essa doença, fez com que ele ficasse surdo. Quando eu fui para o hospital, que ele ficou na isolete muito tempo, em oxigênio, teve um dia que uma enfermeira entrou e a gente não sabia se ia perder ou se não ia perder, se a gente ia levá-lo para casa, porque ele era muito pequenininho, ele cabia numa caixinha de sapato. E ele estava dormindo na isolete com oxigênio, né, com um tampãozinho, porque ele usava o tampão, ficou 3 meses e meio usando o tampão. E essa enfermeira que dava muito apoio pra gente falou, olha, o Rodrigo, a enfermeira falou, não responde, a gente não sabe o que acontece. Aí ela exagerou falando, será que é um autismo, será que é uma audição? A gente percebe que quando a gente faz barulho aqui, todas as crianças acordam e o Rodrigo não acorda. Ele continua dormindo. E quando ele acorda, ele sorri, ele brinca, né, ele olha, né? Mas aí tirando o tampão, ele já começou a visualizar as coisas, ela entrou na sala e derrubou. A gente não aceitava, a gente falava, imagina, pegamos um pouco de bronca da enfermeira de início, falava, ela tá falando um exagero, imagina, a criança na isolete, é muito cedo para falar isso. Fui falar com um especialista, né, falei com uma fonoaudióloga, ela falou, não, é muito cedo, não se preocupa. Mas dá aquela coisa, né, do sofrimento, do começar a pensar sobre isso, e a gente negou, no começo a gente de início negou. Nesse dia que eu cheguei para fazer a visita, ela derrubou um arsenal de coisas de inox no chão e todos acordaram. E o Rodrigo não acordou. E naquele dia transformou a minha vida. Muitas coisas viriam, muitas. Eu trabalhava na Pernambucanas, deixei, comecei a estudar, porque conforme ele foi crescendo, a gente começou a perceber que realmente tinha aquelas diferenças, né? Realmente ele não olhava, o pai chegava com a moto, fazia aquele barulho lá, né, nada. E de repente ele acendia o farol da moto por trás e ele olhava. Aí eu comecei a perceber, falei, ainda bem pequenininho, entrando ali no pré, não, vamos ver isso. Aí ele também tinha uma dificuldade, né? Ele não se interagia muito com as crianças, tinha esse problema de interação. E aí a gente falou, não, vamos atrás de um profissional. A gente foi atrás do Dr. Antônio, ele falou, olha, é muito pequenininho, ele nem entrou no prézinho, tá quase começando a entrar no prézinho. Vamos ver se a gente consegue esperar mais um pouco. Eu falei, não, a gente tem que ver isso agora, porque já me falaram dessa questão do aparelho, algumas pessoas no magistério começou a falar, né, dessa questão do aparelho. E aí, quando a gente realmente colocou o aparelho, começou a mudança. O Rodrigo começou a se interagir, o Rodrigo começou a ter uma resposta, mas ainda assim não era suficiente nem para fala e muito menos para a interação dele. Era só para ele sentir alguns sons.
né? Era 90% de perca, então era uma coisa muito grave ali, né? E aí a gente começou a procurar alternativas. Falaram de Bauru, né? Ele já estava um pouquinho mais grandinho, já estava no prezinho, já estava tendo coleguinhas de escola, né? A professora tinha uma situação muito grave de bater na mão quando ele falava em alguns sinaizinhos. Na época não tinha Libras, isso que mais me doía, porque a gente foi procurar a questão de... Ele começou a se interagir somente através da Libras. E aí eu não podia negar. Né? As pessoas falavam, Rose, não, tampa a boca, fala com ele, mas não adiantava, porque ele é surdo profundo, né? E o mundo dele era o sinalzinho de eu mostrar, de eu falar, e isso não era técnico, não era uma língua. Mãe não sabia dessas coisas, aí acabou culminando aí na questão de vamos usar o sinal em casa, escondido da professora, e a professora batendo na mão, e ele começou a não querer ir mais para a escola, né? Essa escola era particular, era uma escola que a gente tinha como uma escola de referência. E aí alguém me falou, olha, tem uma escola, o Bosque, que tem algumas professoras que trabalham com Libras, tem a Selma, tem a Valéria, e, leva, né, tenta colocar, mas ele era muito novinho, estava no pré ainda, então ele perdeu o pré dele, né, porque ele não absorvia, ele não entendia, e nisso ele me despertou para o estudo, e me despertou para a pedagogia, me despertou para o magistério. Eu já não queria mais ser vendedora, eu queria trabalhar com a questão da educação, trabalhar com a questão da inclusão, que começaram a falar sobre isso na minha cabeça. Foi um desvendar, sabe, de estar cega e vim enxergar. Valéria e Selma foi assim um marco na nossa vida. Um beijo para elas, porque eu comecei a enxergar a possibilidade do meu filho entender tudo, do meu filho estudar, do meu filho buscar, do meu filho fazer esporte, do meu filho se interagir com as pessoas, se interagir com a família. E isso foi a coisa mais linda. Nós marcamos, né, o que a fonoaudióloga mandava na APEC, que a gente fazia na APEC. Não, vamos fazer o que a fonoaudióloga manda, mas vamos fazer o que a Libras está pedindo também, sem lei. Ainda era uma situação difícil, né? E aí pensamos em levar ele para Bauru. E nessa ida para Bauru foi um despertar mesmo, um desvelar, porque o Rodrigo virou pra gente já em Libras e falou pra mim, eu não quero ir, eu não quero fazer implante coclear, não quero. Aí a gente começou a pensar, falou, mas por quê? Ele falou, olha, se eu for lá e eu voltar com uma situação de infecção, isso ele começou a ler, começou a buscar daquele tamanico. Ele, eu não quero ir. E aqui foi uma discussão, o pai queria levar, eu queria levar, a gente não queria levar, vai, não vai. O que aconteceu? Nós não fomos, nós fizemos a vontade do Rodrigo. E ele agradeceu, e hoje ele está com 20 e poucos anos, 26 anos, e ele agradece mesmo. Ele fala, eu sou surdo, eu sou feliz surdo. E nós temos uma interação maravilhosa, né? E conforme foi crescendo, ele foi se interagindo, ele foi fazendo algumas atividades de lazer, coisa que ele nunca havia feito. O Rodrigo, ele era infeliz antes da Libra. O Rodrigo, ele não vivia antes da Libra. Né? E eu falei isso para a fonoaudióloga na PEC, falei, olha, aí ela falou assim, Rose, a gente está indo para Brasília, uma luta muito grande para oficializar Libras naquela época, né? Eu também acredito que deva ser, mas a gente também tem que ensinar o labial, então eu ensinei o labial, eu ensinei para que ele tivesse uma possibilidade de entendimento da sociedade, para quando ele vai num banco, para quando ele for fazer uma compra no mercado, mas eu ensinei Libras para que meu filho pudesse viver. Eu ensinei Libras para que ele pudesse interagir e ser feliz. Né? Hoje o Rodrigo ele é surdo, mas ele faz a faculdade, ele é esposa de RH, ele está trabalhando, ele tirou a carta de motorista dele, ele dá alegria demais para mim, né? Todo ser humano tem aquele vazio, aquela coisa, não, nós não temos isso, porque ele preenche tudo, né? O Ricardo, meu filho também, o mais velho, né? Eles são muito interagidos um com o outro, são amigos demais, muito. Todos aprenderam Libras, todos trabalham em Libras. E conforme foi passando o tempo, nessa interação, para que isso fizesse bem para o Rodrigo, porque a gente não quis falar, não vamos cortar isso dele. Muitas professoras vieram e falaram, não deve, é melhor não. Você vai colocar na Libra, você vai ver, não vai ter mais volta para a fala, para a linguagem do labial. E aí, nesse tempo, né, que o Rodrigo foi crescendo e foi estudando e foi fazendo Bosque, que foi tudo, foi um marco na nossa vida. A Valéria nos apresentou, né, a associação,
E a gente começou uma nova etapa, uma etapa mais técnica, uma etapa mais, sabe, de viver e de interagir, de fazer realmente a inclusão social, porque é o que o Brasil precisa hoje. Tem lugares que eles ainda estão muito lá perto de 90, de 86, né, daquele sofrimento que a gente passou. Mas a partir do momento que o Rodrigo foi para Bauru, no meio do caminho, dentro do carro, falou: eu sou surdo, eu sou feliz surdo e eu quero ser surdo. Eu me entendo com a minha galera, com o meu grupo. E naquele tempo eu voltei e com muito medo, não vou dizer que eu não tinha medo, porque as pessoas falavam: o Rodrigo vai se juntar com um monte de surdo, vai para o Rio de Janeiro, que os grupos de surdo moram tudo no Rio, você vai perder um filho, ele não vai ser nada, ele vai ficar nos faróis, pedindo comida, pedindo bala, vendendo balinha, né? E começou a falar isso na minha cabeça várias pessoas, e eu tive um sofrimento enorme quanto mãe. Mas a certeza que a associação traz, de que hoje é técnico, de que hoje pode acontecer, de que hoje a língua de sinais é uma política social, de que a gente pode ter esperança nisso e que a gente pode acreditar que tem felicidade no surdo. E eu, enquanto mãe, sou muito feliz, muito, e grata. Quando eu levei ele para Bauru, teve uma situação muito emotiva mesmo da família, porque ele virou para mim e falou assim, ele falou: eu sou surdo, se eu for para Bauru e de repente fazer esse implante e voltar, eu vou perder os meus amigos. Eu falei: não, você pode fazer amigos em qualquer lugar. Ele falou: não, dessa forma que eu tenho, eu não vou. E ele era muito pequenininho, ele fazia entendimento já do que era interação, do que era ter amigos, sabe, de ter uma socialização. Era isso que ele tinha conseguido. E isso que a associação provoca, é isso que a associação traz para que você se sinta melhor, né? Essa questão da unidade familiar, que a associação trabalha muito, né? Essa questão que a família é importante, as pessoas com quem você convive é importante, né? A segurança, eu tenho muita gratidão à questão da associação e da Valéria e da Selma em relação à segurança do meu filho. Todas as atividades que eles foram até hoje, eles nunca tiveram envolto a drogas, eles nunca tiveram envolto a problemas de emocionais. Sempre quando tinha algumas questões de adolescente, era sempre trabalhado junto com eles, tinha dinâmica. Nós íamos para algumas atividades de lazer. Eu lembro que a gente foi uma vez numa escola e que teve como que fala? É uma gincana. E nessa gincana eu falei: meu Deus, meu filho está aprendendo coisas que eu não estou dando conta. Enquanto meu trabalho corrido aqui, eu poderia estar perdendo meu filho. Eu podia ter perdido meu filho para as drogas, podia ter perdido meu filho para outras situações horrorosas aí E ele estava lá firme, ouvindo coisas interessantes, ouvindo coisas boas da associação, ouvindo coisas boas das professoras que convivia, e esse grupo maravilhoso que ele tem, que são mais que filhos para mim. Foi uma emoção no casamento do Rodrigo, quando eu fiz a festa e todos estavam juntos, a associação junto com os amigos dele. E ele falou: isso aqui é minha família, eles são minha família. E quando eu fiz os convitinhos lá para chamar o pessoal, tinha grupo de família e grupo de amigos. Então a associação e os amigos dele, o grupo dele entrou como família. Ele tem a associação hoje como uma família, né? Um lugar que é de segurança, um lugar que é de busca, de proteção. E isso é o que mais, assim, deixa a gente mais emotiva, né? A cavalgar junto. A língua de sinais, ela foi uma luta muito grande para conseguir ela. Foi uma luta de muitas mães, foi uma luta da associação, foi uma luta de muitos profissionais de saúde, muitos profissionais de outras áreas. É uma política pública que a gente não pode perder, a gente não pode deixar, né, que o tempo ou até mesmo as questões políticas venham interferir nisso, né? Então por isso que eu dou valor, eu agradeço, sou grata à associação e dou valor a essa política pública, porque ela abriu horizontes para uma pessoa viver, ela abriu horizontes para a pessoa ser feliz, né? E isso a gente não pode perder de vista, a gente não pode mais perder de vista isso.